mas a gente consegue isso, consegue ter o retorno. E como a gente conversou, não por nada, porque é algo que a gente sabe que é possível, é possível ter um bom resultado, e a gente sabe, todos aqui sabemos das qualidades do Carpini e sua comissão, e o Carpini nos conhece, né, conhece essa direção, conhece esse clube, conhece nossos funcionários. Eu acho que depois de tanta integração que se teve, tanta, como é que eu posso dizer, harmonia dos nossos trabalhos, uma coisa andou tão bem, a gente renova as esperanças e renova a nossa força do que tudo vai se encaminhar. Então, estou muito feliz mesmo. Eu costumo não falar tanto na apresentação do treinador, mas acho que nesse momento é necessário. Então, muito obrigado por ter, Carpini, aceito o nosso projeto, e a torcida do Juventude aqui está junto contigo para a gente poder fazer agora um futuro melhor nesse teu retorno aqui. Bom, presidente, obrigado. Bom dia, né, a todos. Obrigado pelas palavras. Júlio, todos vocês que fazem o Juventude em toda essa caminhada, essa reconstrução, da qual eu fiz parte de um pequeno processo em 2023 que foi muito importante, não só para o Juventude, mas também para a minha história, para a minha trajetória. E eu fico lisonjeado de voltar, né? Eu acho que agora eu tenho um sentimento de nós continuarmos, né, darmos continuidade daquilo que foi interrompido lá atrás, que a ideia era o planejamento da Série A. Talvez muitas pessoas naquele momento não entenderam a minha saída, mas ela se fez necessária, ela foi importante para a minha vida pessoal, profissional. Esse desafio foi muito importante, me amadureceu muito. Eu sabia que esse momento do retorno aqui pro Juventude iria acontecer em algum momento, e feliz. Talvez muitos até não entendam, né? E eu recebi algumas pessoas me mandando mensagem: não, mas será que é o momento? Eu tenho certeza que é o momento. Eu estou muito feliz de estar aqui, acredito muito. Se não acreditasse, não teria aceitado esse desafio. É bem possível, nós conseguimos um feito histórico em 2023, a gente sabe que repetir aquilo vai ser muito difícil, mas se nós conseguirmos próximo daquilo, talvez a gente esteja encontrando aí um caminho para a gente reverter esse quadro. Então, feliz pela chegada, a maneira que eu fui recebido por todos aqui, torcida, pela cidade, principalmente por vocês que fazem aqui o Juventude, e obrigado mais uma vez pela confiança. Carpini, bom dia, bom retorno. Tu saiu lá atrás e agora acho que o torcedor do Juventude vai ter uma unanimidade no teu nome desde o momento da troca, né? Alguns ficaram um pouco magoados pelo processo, como tu explicou, da saída. Teve também a questão da matéria que foi divulgada em relação ao Cruzeiro, alguns ficaram magoados, conversamos sobre isso também. O torcedor já entendeu também sobre esse aspecto, foi distorcido um pouco das palavras. Mas acredito que nem tu gostaria dessa alcunha de salvador da pátria, né? Tem um staff todo, tem um grupo de atletas para reverter essa situação do Juventude. Qual o diagnóstico que tu já tem antes mesmo da tua chegada, conversas, antes desse começo de trabalho? Bom, não que eu não goste do rótulo, eu não quero esse rótulo, porque eu não sou o salvador da pátria. Eu sou um cara que conhece o clube, então eu acho que isso otimiza o processo de readaptação dentro do Juventude. Eu sou uma peça hoje importante da engrenagem, tão importante quanto as pessoas que aqui estão, os profissionais da casa, principalmente os atletas, a diretoria que faz o Juventude, a nossa torcida. Acho que todos, dentro da sua importância, dentro de uma engrenagem, e hoje eu chego fazendo parte dela para tentar ajudar, né, com uma energia, com quem vem de fora, porque fora dos problemas, né, a gente fora da bolha, como as pessoas que estão aqui diariamente envolvidas em tudo isso, a gente chega um pouco renovado e tentando trazer um pouco dessa energia e mostrando alguns pontos de que o cenário é assim delicado, mas que é possível. Então, o que deu para detectar é que tem coisas boas, né? E às vezes no momento de dificuldade, quando as coisas tendem a não acontecer, a gente não enxerga nada de positivo, né? Parece que está tudo errado. Foi assim também em 23. E quando as coisas começam a acontecer e falam: poxa, aquele cara
acho que poderia render um pouco mais, acho que a gente foi um pouco enérgico no julgamento, isso faz parte, eu acho que recuperar um pouco, né, o estado anímico desses atletas, um pouco mais da confiança, dentro das ideias de jogo, tentar inserir alguns comportamentos daquilo que eu acredito, né, não tem um certo e errado, sem dúvida, tem muitas coisas boas que foi construído desde aquele processo lá atrás, com a vinda do Roger, depois do Jair, depois do Tecate, depois do Fábio, cada um dentro da sua ideia, não tem um certo e errado, mas a gente vai sempre procurar aproveitar tudo que vinha sendo de bom de cada um desses profissionais, que com certeza tem coisa boa, né? A gente não pode avaliar tudo só em cima do resultado que não está acontecendo, mas dentro disso a gente colocar um pouco daquilo que a gente pensa e tem muita ideia bacana. Eu conheço bem o grupo, parte desses atletas aqui já trabalharam comigo, outros eu também conheço bem, tive a oportunidade de participar daquela reformulação de 24, né? E aqui ainda estão alguns deles, né? Rodrigo Sam, por mais que esteja um período machucado, o Everton também está fora, o próprio Kaique, né? Então são alguns atletas que nós trouxemos naquele planejamento de 24 que não aconteceu, então eu me sinto muito respaldado por esses atletas para a gente poder começar uma virada de chave, espero que assim seja. Carpini, até você falou sobre 2023, você pegou a situação do Juventude numa ponta de baixo da Série B e levou ao vice-campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem como dimensionar esse desafio agora? Ele é maior do que aquele quando você assumiu na Série B, por estar hoje o Juventude numa Série A contra potências financeiras também? Sem dúvida, o desafio é maior por se tratar de uma Série A, o desafio é maior por você ter uma quantidade menor de jogos, se eu não me engano, naquele momento eu era 7ª, 8ª rodada, hoje nós já andamos um pouquinho mais na competição, mas por outro lado encurta o caminho essa questão de conhecer bem o elenco, entender que é um elenco capacitado e que nós precisamos dar uma energia, uma renovada diferente. Não sei se eu tenho nenhum direito de pedir isso para o torcedor, mas eu gostaria, né, se possível, que o torcedor acreditasse muito e nos ajudasse, porque ele vai ser fundamental nessa retomada, que o Juventude possa voltar a ser forte dentro do Jacone, fez muita diferença na nossa caminhada de 2023. Peço ao torcedor também que esqueça as comparações de 23, é um outro processo, um outro campeonato, um outro grupo. Aquele ano foi muito bom, tudo deu certo, e esse ano eu acredito que as coisas vão caminhar, a gente vai trabalhar muito para isso. Eu não posso vir aqui ser responsável e garantir que nós vamos ter êxito, mas a gente vai ter muito trabalho, a gente vai ter uma evolução, porque o grupo é bom, né? O ambiente é bom, o ambiente é honesto, o ambiente é verdadeiro, o Juventude é assim, e o torcedor esquece o que passou, para trás ficou. Nós temos aqui 20 e poucos jogos, o momento da tabela também para nós pouco importa, nós precisamos de um momento da tabela na 38ª rodada. É claro e evidente que nós vamos sofrer nessa caminhada, porque o início foi um pouco conturbado, até por isso estou aqui, os resultados não aconteceram, então essas comparações eu acho que pode gerar uma expectativa muito grande, e quando a gente gera expectativa e não acontece tão rápido, a gente pode se frustrar um pouco. Então as coisas vão acontecer, mas dentro do seu tempo, e o tempo é curto, a gente sabe disso, e a gente conta muito com o apoio do torcedor, com a paciência deles, de todos nós que fazemos parte desse processo de reconstrução, e que no final, né, da temporada seja uma história tão bonita quanto a de 2023. Carpini, bom dia, bem-vindos de volta. Poderia repetir a mesma pergunta que eu te fiz em 2023, a situação é muito parecida, né? Eu lembro. A diferença é que aquela vez o Juventude vinha de 7 treinadores que não tinham tirado nada do elenco, né? Teve um rebaixamento e uma sequência de 7 técnicos, e o Juventude está na zona do rebaixamento. Dessa vez são 3 treinadores que não conseguiram desse elenco tirar o melhor que era possível, né? Poderia repetir essa pergunta, mas eu posso também utilizar as tuas respostas, né? O Ali acabou de fazer o levantamento do que tu falou, e eu vou te perguntar se isso serve para agora. Naquela vez, tu disse assim, ó, o final é mais importante que o início, né? Aí tu disse, precisaremos inicialmente dar uma resposta para nós mesmos. Os momentos de dificuldade são os que eu mais gosto. A maior responsabilidade agora é minha, pois eu aceitei esse desafio. Vale tudo isso para agora, é as mesmas respostas, e eu aproveito e pergunto como é que é o teu vínculo novo com a Juventude, como é que tu construiu isso, tem contrato para mais tempo, já tem gatilho para ficar para o ano que vem, como é que é isso? Bom, as respostas são exatamente as mesmas, então acho que eu vou até passar pelo seguinte, e eu acho que só reiterar
que gosto do desafio, me sinto confortável, até por isso eu estou aqui. Hoje eu vinha numa situação talvez um pouco mais confortável, eu tinha outros objetivos agora para minha vida, talvez nem de trabalhar esse ano. Minha família ficou em Salvador, nem voltou para São Paulo, as crianças estudando, minha esposa. Deixei todo mundo lá e aceitei o convite porque eu tenho uma dívida de gratidão com o Juventude. Foi o primeiro clube que me colocou no cenário nacional, né? E o fato de eu ter ido embora naquele momento não foi ingratidão, foi uma necessidade. Todos nós somos profissionais e aí eu acho que vocês entendem um pouco do que eu estou falando. Por mais vezes que a gente não aceite, mas são os fatos. E o que passou, passou. Hoje nós estamos de novo aqui, uma nova oportunidade, né? E eu aceitei esse desafio, interrompi alguns processos que eu tinha organizado para a minha vida nesses meses restantes do ano de 2025, justamente porque era o Juventude, porque eram as pessoas que eu gosto, que eu confio, que eu respeito, e principalmente a instituição, e conhecendo bem o grupo e sabendo que é possível. Então, é sim a responsabilidade minha a partir de agora. A gente vem para tentar, de novo, encontrar um caminho e ajudar nesse processo de permanência, que hoje é o único e principal objetivo do Juventude na competição. E eu me senti também confortável, eu falei isso muito na conversa que nós tivemos, eu tive muito dessa experiência o ano passado. Tinha uma quantidade um pouquinho maior de jogos, mas tinha apenas um ponto na competição. Só que esses jogos a menos, nos jogos seguintes, elas não se reverteram em pontuação. Então, talvez o recorte nesse momento da competição era muito parecido com o que nós encontramos lá. E foi possível, né? E nós conseguimos aquela vaga para a Sul-Americana, a permanência com bastante antecedência. O que isso serve para hoje? Nada. O que serve foram as lições que nós tivemos naquele processo, os aprendizados, os erros, os acertos, que a gente traga toda a parte positiva aqui para esse processo do Juventude e que a gente possa também conquistar esse objetivo aqui. Em relação ao contrato, eu acho que foi tão emergencial essa situação e de fato, como eu já falei para você, eu só aceitei abrir a conversa porque era o Juventude. Antes disso, aconteceram também alguns convites, né, eles sabem disso, e eu tinha outro plano de vida, de carreira, mas a gente, entendendo o momento e a necessidade, a gente fez o vínculo só até o final do Campeonato Brasileiro, até dia 21/12, e depois disso, acho que o que menos importa agora é a continuidade, é pensar à frente disso, que o mais importante agora é a situação que se encontra a Juventude, a gente dá uma resposta rápida para o nosso torcedor, para nós mesmos, e voltar a sorrir, né? Voltar a encontrar um caminho aí dos bons resultados. Bom dia, professor. Eu sou o Felipe, da TV Record. Próximo compromisso aí com o Corinthians. Qual é a estratégia, aquela que pode ser dita em público, né, para anular esse adversário? O que pode falar do Corinthians e falasse também do papel do torcedor, né? A importância de daqui a pouco conseguir fazer um gol cedo, porque às vezes vai demorando as coisas para acontecer, o pessoal vai ficando impaciente. O que você falasse, né, dessas duas situações? Obrigado. Olha, primeiro, o Corinthians é um adversário que todos nós conhecemos, né? A gente acompanha diariamente jogos e são atletas, né, que todos conhecem, então qualquer ideia de jogo, estratégia um pouco mais a fundo fica dentro daquilo que a gente imagina para cada jogo. Nessa própria competição já tive a oportunidade de enfrentar o Corinthians em Itaquera, um pouco antes do Mundial, da parada do Mundial, nós empatamos por 0-0 lá. Uma equipe difícil de se jogar, ainda mais nos seus domínios, mas eu acho que nesse momento a gente tem que olhar um pouco para nós mesmos, ver aquilo que nós podemos fazer melhor dentro da nossa casa, voltar a ser forte dentro do Jacone. Para mim não importa se o gol vai sair no primeiro ou no último minuto, para mim não importa se a permanência vem daqui 15 rodadas ou na 38ª, isso é o que menos importa. Qualquer situação que traga para nós, que gere ansiedade, eu acho que nesse momento, impaciência, isso só tende a atrapalhar ainda mais o peso e a responsabilidade dos atletas. E nós, enquanto comandantes, né, diretoria, já é muito grande, nós não precisamos trazer mais esse peso. Não temos pressa de fazer o gol, nós temos pressa de organizar dentro daquilo que a gente imagina alguns comportamentos talvez um pouco diferentes. O tempo é curto, mas acho que já vamos conseguir ver algumas coisas dentro daquilo que a gente acredita. Competir bem, acho que isso é fundamental.
voltar a encontrar esse caminho da competitividade e procurar fazer um bom jogo. Acho que é o primeiro passo, a gente, assim, está mais próximo de vencer, seja no primeiro ou no último minuto, e contando com o apoio do nosso torcedor para que o jogo de segunda-feira, não só em relação a um comportamento, a uma postura, mas também acompanhado de resultado, né, possa ser uma virada de chave para o Juventude na competição. Embora o momento ele não seja positivo para o Juventude, Carpini, na última partida já deu uma resposta com o Gerson, tu conhece bem ele, né? Jogaram juntos, inclusive. E eu queria te perguntar em relação a isso, né? Tem alguns jogadores que já mostraram uma perspectiva de melhora. O trabalho agora ele é mental, trabalhar isso com os atletas, tentar recuperar aqueles que já passaram por aqui e mostraram um bom futebol. E também se tu pudesse falar, se já houve conversa em relação a reforços, já há uma definição entre vocês, quantidade, qualidade, ou a maior contratação do Juventude vai ser recuperar quem aqui está? Esse é o primeiro ponto. Acho que a maior contratação é recuperar quem aqui está. Claro que nós precisamos aí de algumas oportunidades que o mercado nos ofereça para a gente poder nos fortalecermos ainda mais, mas eu acho que a maior resposta e o maior reforço é a gente recuperar alguns atletas que têm mais para entregar. Não que a gente conseguindo esse objetivo a gente ainda não tenha carências, não é nada disso, a gente precisa, conversando sobre isso, a diretoria também já tinha detectado, né, eles estão diariamente aqui com mais tempo, até mais do que eu, situações pontuais e quase todas eu concordo, eu acho que a gente tem que correr com o tempo para isso, mas a gente sabe que é uma janela difícil sobre isso, acho que o Júlio pode se pronunciar melhor. Acho que o meu trabalho o primeiro ponto é recuperar todos os aspectos desse grupo. Eu acho que passa também pelo mental, como você disse, e a assimilação às ideias, né, dentro daquilo que a gente acredita, propor, fazer com que eles acreditem, porque eu acho que acreditar no que está sendo passado é muito importante. O último jogo, realmente, eu vi bastante coisa interessante já do trabalho do Gerson, algumas coisas que ele propôs, coisas boas também no trabalho do Tencati, e a gente aproveitar todas as coisas boas, potencializar tudo isso, e dentro daquilo, como eu disse, que é o que a gente acredita, inserir novos conceitos. Eu acho que a aceitação vai ser muito boa, até pelo feedback que eu tive do próprio grupo, desde quando nós começamos essa conversa, uns 10 dias atrás, a possibilidade de retornar ao Juventude, alguns atletas me procurando para conversar, e, enfim, eu senti que essa aceitação, ela seria também muito positiva e vai ser para essa nossa retomada e para a recuperação dos próprios atletas. Não sei se o Júlio quer falar antes da questão dos reforços, antes da pergunta, da próxima. Júlio? Pessoal, bom dia. Parabéns pelas perguntas, né? Se existem perguntas construtivas, os senhores realizaram aqui. Até pela aceitação do retorno do Thiago, a forma com que a torcida, com que toda a direção construiu, o presidente, o Paulo, o Adame um pouco à distância, mas participando também. E já foi dadas as boas-vindas, sabe da missão, né? Nunca foi fácil nada na tua trajetória profissional, que a gente sabe disso, os desafios eles sempre estiveram presentes e você sempre mostrou muita capacidade, né? Vai ter todo o nosso apoio, como todos os treinadores que passaram aqui tiveram, e vamos trabalhar com a mesma seriedade e profissionalismo que impera aqui no Juventude em todas as suas ações. Com relação, agora fica à vontade de fazer a pergunta. Bom, então, aproveitando sobre essa perspectiva de chegada de reforço, o presidente já falou de 2 a 3 nomes, como vai ser desenhado com o Carpini, e também para o Carpini, sobre o principal objetivo nessa arrancada, se é estancar a questão dos gols, porque o Juventude já sofreu 35 gols no Brasileirão. Acho que o principal objetivo é voltar a pontuar, competir um pouco mais, acho que primeiro não perder, estar mais próximo da vitória, sem dúvida parar de sofrer gols, acho que zerar a nossa baliza é importante para a gente começar a fazer os 90 minutos com um pouco mais de tranquilidade, não sempre fazendo mais força, correndo atrás do placar. Eu acho que essa primeira vitória, a gente precisa de muito equilíbrio mental, muita maturidade, né? Até porque no momento que nós saímos na frente também vai gerar aquela ansiedade, aquela expectativa pela primeira vitória, e a gente precisa ter esses controles, né, bem definidos, né, dentro do nosso coletivo, para que a gente possa voltar a vencer. Então, acho que não só
não sofrer gols, mas isso tem bastante coisa, acho que precisa ser estancado e rápido, mas, como eu disse e reitero, a confiança não só em tudo que está sendo feito, nos atletas, nesse momento, né, às vezes você chegar num momento como esse no Juventude e falar que a gente confia 100% no elenco, e não é demagogia, senão não estaria aqui, confio de verdade, e a gente vai dar uma resposta assim positiva. Carpini, Com relação a jogadores que podem chegar e outros que podem sair, é uma seleção natural. Eu sempre digo que o grupo nunca está fechado, a gente está muito atento a oportunidades no mercado, dentro da condição financeira que a gente tem, e jogadores que possam vir para agregar em todos os setores da equipe. Então, precisa de um atacante, de um zagueiro, de um lateral, de um volante, enfim. A gente está muito atento ao mercado. Com relação a números, se eu disser para você que serão 2 ou 3, podem ser 4, pode ser 2. A chegada do Thiago, a iniciação do trabalho, ela vai dar essa resposta nos próximos dias. Tu falou muito sobre a questão de psicológico dos atletas, e isso é latente, né? A gente vê, principalmente quando o Juventude toma um primeiro gol, como o time se abate, né? Como não consegue reagir. Aconteceu contra o São Paulo, contra o Santos. Tomou o primeiro, já toma o segundo em sequência, né? O que é possível fazer? Como é que tu vai atacar esse tipo de situação de líderes abatidos? A gente vê o elenco abatido. E o que a experiência de São Paulo e de Vitória te acrescenta como profissional para esse tipo de desafio? E uma segunda pergunta, como é que tu vai implantar o modelo que tu gosta nesse elenco que tem jogada diferente? Eu sei que tu gosta de zagueiros que saiam, né? Jogou aqui com a linha alta, sabe? Tinha o Vini Paulista que marcava lá dentro da área do adversário, isso o Juventude não faz hoje. Vai ser possível implantar isso com esse elenco? Ou tu já indicou jogadores com essa característica? Boa pergunta. Olha, eu acho que tudo, tenho certeza, tudo é o comportamento diário. Talvez, claro que a gente precisa respeitar as características, é diferente, né? Hoje a linha defensiva era diferente daquela que a gente tinha, não era o Bosa e o Zé, que tinham uma boa recuperação, conseguiam correr para trás, deixavam o time bem ajustado. Eu acho que nós precisamos ser criativos e dentro do dia a dia colocar os comportamentos que a gente quer que eles levem para o jogo, não simplesmente no jogo falar, eu quero que faça isso, sem a gente ter o estímulo. O Vini Paulista é um próprio exemplo, né? Nós encontramos de um atacante, um médio ali que se firmou na posição e foi muito importante naquele momento. Então, eu acredito que a gente possa, dentro disso, estimular, melhorar, claro que respeitando as características, mas dentro daquilo que a gente acredita, nós não podemos fugir muito, porque eu acredito que vai dar certo dentro de algumas ideias que a gente já tem. Em relação à experiência, eu acho que a gente vai passando por algumas situações na vida, né, positivas, negativas, ganhando essa rodagem, essa estrada, a gente vai lidando melhor com as situações, entendendo que nada dura muito tempo. A fase ruim, ela passa, assim como a fase boa também, em algum momento você vai ter oscilações e dificuldade. Eu acho que a gente já vem sofrendo bastante, então o meu trabalho em cima disso é dar tranquilidade e confiança para os atletas executarem, isso é uma coisa que eles sabem que eu cobro, quem já trabalhou comigo, de fazer aquilo que é treinado. A responsabilidade é minha enquanto comandante, eu estou pedindo para fazer, a gente está treinando isso diariamente, então no jogo eles têm a obrigação de fazer e que eles tenham a coragem. Eu acho que isso é o mais importante, independente do erro, do acerto, que isso vai fazer parte do processo, não tem jeito. Então acho que esse estímulo diário e a confiança, e chega um cara aqui que eles sabem que vai dividir toda a responsabilidade com eles na vitória, na derrota, principalmente na derrota. Eu acho que é onde é uns momentos que eu assumo mais a responsabilidade e tento protegê-los, porque a gente sabe a dificuldade que é estar dentro de campo, por isso que eu acredito muito nessa nossa resposta positiva. Mais uma para o Rondinelli sobre a escolha pelo Carpini, se tinha plano B, né? Sobre a tua situação no Juventude também, Rondinelli, o torcedor cobra bastante e fala sobre a montagem do elenco, né, sobre as apostas, que ano passado deram muito certo e esse ano deram menos certo, quero que tu fale sobre isso, e sobre a situação do goleiro, porque o Gustavo não viajou para São Paulo. Se vocês já têm um plano em relação a isso, se tem um goleiro que está na mira do Juventude nesse momento. William, com relação à montagem do grupo e do elenco, nós praticamos os mesmos critérios que a gente utilizou em 2023, quando eu e o Thiago chegamos aqui.
A reformulação de 2024, nós participamos da mesma forma. E de 24 para 25 não foi diferente. É claro que no momento que você tem um comando técnico, você compartilha dos nomes que são avaliados pelo mercado, pela análise de desempenho, e a gente sempre compartilha com o treinador e tenta se adaptar à escolha, ao perfil do trabalho do treinador. Quando o resultado não vem, ninguém presta. O ano passado a gente passou o ano inteiro sendo contestado, mesmo nos melhores momentos, e a gente atingiu o objetivo na 37ª rodada. E nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Os jogadores que na avaliação do clube não produziram ou não tinham mais nada a acrescentar, sem trauma, naturalmente foram substituídos por outros atletas. E o complemento é a primeira resposta que eu dei com relação a possíveis novos jogadores. Com relação ao Gustavo, Gustavo ele teve alguns problemas particulares a serem resolvidos no final de semana, e foi uma decisão nossa dele não viajar, porque ele demonstrava uma intranquilidade naquele momento. E se ele não estava com a cabeça boa para viajar, ele não ia colaborar com o trabalho de um jogo dificílimo como foi o jogo contra o Santos. Nós vamos avaliar e vamos ver como vai ser essa continuidade ou não. Mas sem trauma, respeitando o profissionalismo, enfim. Com relação à minha condição, somos sempre avaliados pelo resultado. Sempre avaliados pelo resultado. O que nós fizemos em 2023, em 2024, ficou para trás. E eu não faço nada sozinho. Nós temos uma organização, nós temos um orçamento, nós temos os critérios praticados e o respeito à comunidade, à cidade, à torcida e a todos vocês. E o Juventude vem crescendo, e eu imagino que cresceu muito nesse período em que eu estou aqui, e me sinto, pelo menos, com um pedacinho de responsabilidade pelos bons resultados, mas eu me cobro muito pelo momento que a gente está atravessando. E essa cobrança, ela é evidente, é diária, e a gente, com certeza, todos unidos, com força, com a mesma energia, a gente vai conseguir os resultados positivos e atingir o objetivo traçado, que é a permanência na Série A. Né? Então, como eu disse, assumo sempre a responsabilidade, como o Thiago falou, o que é trabalhado leva para o campo, leva para o jogo, e a responsabilidade é dele. A minha responsabilidade é na montagem, assim como da diretoria, que atua bastante, né? O Bianchi, o Adami, o Paulo, o presidente, mas principalmente quem faz parte do comitê, o aproveitamento dos jovens da base, o apoio que a gente tem dado à base, os frutos que a base colheu graças ao resultado do ano passado, de ter chegado numa quartas de final da Copa do Brasil, podendo jogar um Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, fazer parte dessa organização é muito positivo para qualquer profissional. E realmente eu não estou satisfeito, e acato e respeito as críticas que são sempre verdadeiras, porque todo mundo quer vencer. Eu estou aqui para vencer, já venci bastante aqui no Juventude. Júlio, em relação a contratações, tem menos de um mês para chegar nela, né? Fecha no dia 2, e agora começa altas cifras sendo oferecidas para atletas, e o Juventude não tem tanto assim para competir nesse mercado de Série A. Como acelerar esse processo, para não deixar para a reta final, mas também não fugir do orçamento, ou vai ser necessário fugir um pouco do orçamento? Realmente vai ser necessário fazer algum investimento, como nós já abrimos valores na folha de pagamento com a liberação de alguns atletas sem onerar o clube. O presidente, assim como toda a diretoria, que respeita muito o orçamento traçado, sabe que nesse momento será necessário fazer algumas contratações pontuais de atletas que venham agregar, e realmente o mercado muito inflado, muito inflacionado, talvez vai ter que fazer com que o Juventude, mesmo sendo criativo, tentando a solução ao menor custo, mas que seja feito algum investimento necessário nesse momento. Isso é um assunto que internamente a gente trata, o presidente, o Paulo, o seu Adão, o Bianchi, todo mundo que participa, a gente vai receber essa informação do que vai ser colocado. E, ao mesmo tempo, nós vamos sempre apresentar os nomes que forem compatíveis com o orçamento do Juventude e com o modelo de trabalho e de jogo do Thiago Carpini. Ok? Até para atualizar para o torcedor, Rondinelli, quanto à situação do Lucas, né, ficou de fora dessa última partida, é um atleta que pode, quem sabe, já ficar como opção para o próximo jogo na estreia do Carpini? Não, eu não sei se ele fez o exame ontem, o laudo está para sair daqui a pouco, que ele sentiu um desconforto e aí ele seria avaliado, né? Então, antes de estourar, a gente deu uma segurada, mas é um jogador que o Thiago conhece com certeza do cenário, tem capacidade, né? Se adaptando ainda à chegada, tem poucos dias que ele chegou, mas imagino que ele possa colaborar. Se vai estar à disposição do próximo jogo, aí é mais uma questão clínica médica, né?
Fábio, uma pergunta sobre investimentos, é uma crítica que se faz, eu mesmo faço em relação àquilo que o Juventude investe, né, mesmo dentro das dificuldades. A gente sabe que o Carpini hoje não é um profissional que recebe os mesmos investimentos do que em 2023, né? Inclusive a economia de Caxias do Sul agradece, né, Carpini? Vai girar um pouco mais com a tua vinda para cá. O Carpini hoje é um profissional valorizado, o Juventude está investindo, talvez seja... Não é nenhum exagero dizer que é o maior salário que o Juventude paga para um técnico em sua história. Penso que não tem dúvida em relação a isso, né? Então, como é que foi feito esse aporte? O que compromete no orçamento do Juventude, não no caso do Carpini, mas para contratar reforços, para pagar a multa de treinador que sai? Isso mexe no orçamento que vocês tinham previsto lá no início? Ou o Juventude estava pronto para fazer esse tipo de investimento agora? Não só no Carpini, mas nos jogadores que virão também a pedido dele, Fábio. Quando a gente faz o orçamento, a gente deixa sempre uma margem para caso a coisa não esteja andando bem. Sim, o investimento do Carpini foi alto, até por tanto que ele se valorizou e evoluiu durante esse tempo, e acho que é merecido. E tudo cresceu, inclusive a nossa responsabilidade conjunta aqui, então é por causa disso que esse investimento teve que ser feito. Com relação a multas de treinadores passados, a gente tem uma política aqui que a gente implementou de diminuição das multas conforme a nossa posição dentro do campeonato. Então, é algo que não impactou tanto no orçamento. Quanto à liberação de novos recursos, aí é uma decisão de diretoria, e chega no final do campeonato, a gente sempre tem que fazer isso. A gente sabe que nem tudo funciona conforme o planejado, isso nas nossas empresas já é assim, imagina no futebol, né? Então, é uma escolha que a gente tem que fazer. Se desiste, desiste de tudo, deixa para o ano que vem, e o próxima diretoria que vier que resolva, ou a gente já, num momento como agora, que é possível, que a gente vê que dá para tirar mais, que dá para fazer mais, talvez assim algum outro investimento possa fazer uma grande diferença, vamos fazer. Eu nunca fui de desistir. Essa diretoria nunca foi de desistir. Quando a gente colocou na nossa camisa lá o desistir jamais, né, Carpini? Aquilo ali, e depois, no final, eu estava vendo uma foto tua lá, né? A gente com aquelas camisetas, né? Jamais desistimos. Naquele ano eu lembro que tinha gente aqui no clube, assim, na segunda rodada da Série B, dizia que a gente ia ser o último colocado. E se a gente tivesse desistido naquele momento, teria sido o último colocado, né, Júlio e Carpini? Ninguém desistiu aqui, e internamente a gente nem chegou a falar isso para fora, mas a gente queria o título, né? Não é, Carpini? Quantas vezes foi falado isso? A gente queria o título, a gente não queria só subir. Essa cobrança a gente tem interna. A gente pode não externar isso, né? A gente pode... a gente tem que passar uma tranquilidade para o torcedor, e a gente tenta fazer isso, mas para as coisas acontecerem, a gente move o mundo aqui pelo Juventude. Então, a gente não vai desistir. Até a última rodada, a gente vai ter essa mesma energia que a gente teve em todos os outros anos. A gente não vai entregar os pontos. E se para fazer isso, é necessário fazer um investimento maior, a gente vai fazer. E depois também é nossa responsabilidade buscar recursos para cobrir esses investimentos. Hoje, eu sou o presidente, eu respondo pelo clube, e eu sei que se não der certo, não vai ser o Júlio, não vai ser o Carpini, não vai ser ninguém aqui que vai responder. Vai estar a minha cara lá na frente, não vai ser a cara de nenhuma outra pessoa. Então, e se não der certo financeiramente, também serei eu o meu CPF que está lá vinculado ao clube.
Então, essa escolha, ela começa por mim, sim. Eu sei que eu tenho que é compartilhada com todas as outras instâncias do clube, mas quem está à frente nesse momento é o Fábio Pisamilho. E o Fábio Pisamilho, ele já foi eleito, quando eu fui eleito, talvez seja pelas minhas qualidades. E uma das minhas qualidades é essa, é não desistir, ir até o fim, brigar, às vezes ser passado ponto em alguns momentos, mas foi o que me trouxe até aqui. Que não é sendo diferente que a gente vai ter bons resultados. William, termina, presidente. Desculpa te cortar. Só acrescentando um pouquinho em cima do que o presidente falou, acho que reitero as palavras dele, a gente estava até conversando ali fora, eu falei com o Paulo, ele falou uma coisa que é bacana. A gente chega aqui sem o se. Se der certo, se não, nós vamos fazer, vai dar certo. Acho que a gente começa a falar, a profetizar aquilo que a gente acredita, a energia vai daquilo que a gente passa e como a gente passa. Eu não posso chegar dentro do meu vestiário hoje e reencontrar esses atletas com tantas boas lembranças, memória afetiva que nós temos um dos outros, né? E falar, se acontecer, se não tem se, vai acontecer, vamos trabalhar. É a 38ª rodada que nós precisamos estar fora dessa confusão e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, eu acho que desde já vem de nós, de vocês que gostam do Juventude, cobrem aqui diariamente, do torcedor apaixonado, das pessoas que estão sofrendo muito com isso, porque esses caras aqui da diretoria, antes de serem diretores, presidentes, eles são torcedores e sofrem assim como vocês. Eu falo isso com propriedade, porque todos os clubes que eu passei, eu vejo sempre a gestão com muita emoção, porque existe também a paixão, né? E outro ponto, só para ficar bem claro, sim, talvez o salário mais alto do clube, eu não sei da condição do clube antes da minha chegada, mas só para ficar bem claro que nesses 10 dias de negociação, o último tema tratado foi a questão financeira. Eu passei por uma cirurgia hoje, está fazendo uma semana, 7 dias, não tinha planos de trabalhar, hoje, graças ao meu trabalho, não é o que me move a parte financeira, e para vir para o Juventude, eu me enquadrei, um pouquinho menos do que vinha na minha realidade nos últimos anos, e o Juventude aumentou um pouquinho a realidade do que vinha nos últimos anos. Então, todo mundo se ajustou, porque todo mundo queria muito Juventude. Então, não foi só a questão financeira, o dinheiro é importante, todo mundo precisa, e não é a questão da chegada do treinador que vai impactar em outros reforços. E, como eu disse, nós estamos atentos ao mercado, eles vivendo isso aqui mais, e o meu desafio, talvez a minha contribuição do investimento que foi feito para que eu estivesse aqui, e do meu querer estar aqui, porque eu também fiz com que as coisas acontecessem, recuperar atletas que talvez já estejam descartados pelo processo. Eu acho que dessa maneira eu contribuo também com o clube. Eu acho que foi assim também em 2023, e naquele momento o investimento que foi feito não só em alguns reforços, mas na minha chegada, que não era um grande investimento, valeu muito, porque a Série A, em questão de receita, pagou a conta no final, e a nossa permanência no final também vai pagar a conta.